Olá, nós estamos agora no vídeo que fala sobre a matéria-prima da fotografia. Esse tema é muito importante, todo mundo fala sobre ele. Só que eu quero te trazer esse tema com uma visão um pouco diferente, tá? Tem muita gente que já deve ter falado isso que eu vou falar, mas aqui está a nossa trajetória de desenvolvimento do olhar fotográfico, o meu foco nessas videoaulas e em todos os conteúdos que eu vou passar para vocês é esse, o design da fotografia. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente precisa entender uma coisa muito interessante. Você precisa saber de edição, você precisa saber de operação manual de uma câmera, se você vai trabalhar com a câmera. Inclusive, tem celulares como esse da Samsung, e que já trabalha no modo profissional, que você utiliza, né? Você configura vamos falar assim, os pilares da fotografia. Você faz configuração de ISO, você faz configuração até de abertura. Esse celular muda a abertura, tem duas opções. Você faz configuração da velocidade do obturador, que seria o tempo de exposição. Então, existem vários elementos que você vai poder trabalhar com eles no modo profissional, no modo manual, tá? Nós vamos falar sobre isso sim, mais à frente. Claro que nós vamos falar sobre isso. Edição de fotografia, como tornar mais vivas as cores, como trazer mais contraste, mais nitidez. Nós vamos falar sobre isso com certeza, inclusive como editar no celular. Tem uma foto no meu perfil do Instagram que tem centenas e centenas de curtidas, né? Centenas, e tem muitos comentários, elogios, e tem gente gostando daquela foto. E deixa eu contar um segredo para vocês. Eu fiz com uma câmera, na Chapada Diamantina também. Mas eu editei aqui no celular. Todo o trabalho de edição foi aqui no celular. Um aplicativo que você pode ter no seu celular. Tudo isso eu vou ajudar a vocês a aprender e a pôr em prática, isso aí. Só que eu não estou colocando isso em primeiro plano. Vou te explicar por quê. Presta atenção comigo. Você fez uma fotografia hoje e você já sabe editar essa fotografia. Você vai editar e vai colocar na rede social. Essa fotografia é mediana. A palavra medíocre quer dizer média, não é super interessante, não é tão ruim, é média. Você vai editar ela hoje, você já sabe editar, colocou na rede social, que legal, ela gerou um impacto, ela trouxe uma mensagem para todos os que viram, é razoável. Eu te pergunto, se você aprender a fazer um outro tipo de edição mais sofisticada amanhã, vai mudar o que você fez na fotografia? Não, no máximo você vai recortar para recortar a fotografia. Ela tem todo um campo visual, você reduz recortando para pegar só o que você quer. Esse tipo de edição, mesmo que você aprenda a dar melhor nitidez, a dar cores mais interessantes, a fazer esse equilíbrio das cores, de temperatura das cores, mesmo que você aprenda tudo isso amanhã, essa fotografia ela já nasceu, vamos falar assim, ela não nasceu da melhor forma. Por quê? Porque você não aprendeu a despertar e a desenvolver o principal, que é o seu olhar fotográfico. Se você não sabe editar fotografia hoje, você pode tirar uma foto, sabendo compor a fotografia, com todos esses conhecimentos que a gente está compartilhando, você vai compor a sua fotografia, vai colocar no HD, no pendrive, deixar ela lá, vai estudar daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, não precisa ser 1 ano, tá? Eu estou dando um exemplo bem distante, mas você vai estudar sobre edição e vai pegar aquela fotografia que nasceu muito boa, muito bem composta, cheia de coisas interessantes, de relações interessantes, e você vai aplicar a sua edição de amanhã, de daqui a 1 mês, ou o que você vai aprender no final do ano. Então, o principal da fotografia é o seu olhar, o que você aprendeu a fazer na hora de compor e de registrar o seu clique. Não é o registro, é a composição, mas você clicou e consumou ali a sua composição, a sua fotografia. Então, esse tema, para mim, é o de maior importância para quem quer fazer fotografias especiais. E nós estamos falando agora nesse vídeo, então, voltando para a matéria-prima da fotografia. Qual é a matéria-prima da fotografia? Você me responde o quê? A luz. Acertou. Você disse aí, você que está assistindo aí falou que a luz é a matéria-prima. É lógico, a luz é a matéria-prima. Sem luz, nós não temos informação nenhuma. Mas, na plena luz, nós também não temos informação nenhuma. Se eu pegar uma câmera, o celular, né, e tirar o modo automático dele, que ele vai tentar compensar a luz, tá? Se eu colocar no modo fixo, eu explico depois o que é isso. Eu vou tentar tirar foto da lâmpada, de alguma luz que está aqui nesse cenário aqui, e você vai ver que vai ficar tudo branco, não tem informação nenhuma. Você não pode chamar isso de uma fotografia, você vai chamar isso de tela branca.
Assim como se eu desligar todas as luzes e tirar foto, você vai ver tudo escuro. Então isso não é fotografia. Então a fotografia tem a matéria-prima na luz e na sua ausência, na combinação entre claro e escuro. E quando nós falamos disso, nós estamos falando do ABC, do alfabeto da composição, o alfabeto do olhar fotográfico. Assim como a gente tem uma linguagem, os nossos olhos também têm uma linguagem. Assim como nós fazemos frases que trazem sentido para as pessoas, que fazem as pessoas entender certas coisas, ter emoção, reagirem de certa forma, a nossa composição através dos elementos visuais, ou seja, das coisas que nós vemos no momento que fotografamos e depois na fotografia, tudo isso também tem mensagem, tem linguagem, traz carga emotiva, as pessoas admiram, nossa que beleza, nossa que foto drástica, nossa que tensão isso aqui, que coisa forte nessa fotografia. Toda fotografia tem mensagem e quando você desperta o olhar e cultiva o olhar, você aprende ao manusear esses jogos de luz, claro, escuro, para quê? Para trazer uma mensagem, para causar as sensações. Então, presta atenção, primeira coisa que a gente precisa aprender na fotografia é a luz. Luz e ausência de luz. E quando nós falamos sobre a luz e sobre a ausência de luz, nós estamos falando sobre tonalidade. O que é tonalidade e o que é tom? Tem gente que pensa que o tom pode ser azul, o tom pode ser amarelo. Ah, esse tom, né, pode ser vermelho. Não tem nada a ver com isso, tá? Tom é claro, escuro. É representado pelo branco e pelo preto. E entre o branco e o preto nós temos várias graduações de cinza. O branco é luz plena. Se você reduzir essa luz, ele vai ficar cinza claro, cinza médio, cinza escuro, tiro a luz, preto. Entendeu? Isso é tom. Isso é tonalidade. São graus de luminosidade entre o claro e o escuro. Então, nós quando falamos de luz e na especificação, né, no espectro, né, de tom, nós estamos falando de claro e escuro. E os tons intermediários, que são cinzas. Basicamente, é o que você precisa entender agora nesse primeiro passo da matéria-prima, que é a luz. Vamos para o próximo vídeo, eu vou falar sobre um outro componente